Bom dia para você, Replay na área. A gente começa falando do esporte. O time rubro-negro ganhou um reforço. Mesmo se preparando para enfrentar o Botafogo no próximo dia 16, o assunto entre os jogadores não podia ser outro: Copa do Mundo. Regis finalmente chegou à Ilha do Retiro. O argentino Riquelme talvez seja o próximo. Meias que podem se juntar a Neto Baiano, Durval e Magrão como candidatos a craque do esporte. Mas o assunto do momento é a Copa do Mundo, não é? E a disputa pelo título de melhor jogador do Mundial segue a todo vapor. Neymar, Messi e James Rodrigues estão entre os favoritos. Mas no ranking feito pela FIFA, até as oitavas de final, é o zagueiro Davi Luiz, do Brasil, quem está em primeiro lugar. E já que estamos falando do esporte, será que os jogadores rubro-negros estão de acordo? O volante Wendel jogou na França por muitos anos e viu surgir para o futebol o ídolo francês Karim Benzema. Já enfrentei, eu diria, 60% dos jogadores que atuam nessa seleção. Benzema, Théo Matuidi, que jogou no Saint-Étienne, agora está no Paris Saint-Germain, o Hugo Lloris, o capitão. E então eu tenho certeza que vai dar trabalho, e se passar dessa fase agora, vai chegar forte contra o Brasil, até porque eles têm a tradição de eliminar a nossa seleção. E embora reconheça que a disputa é dura, duríssima, aposta num brasileiro. Com o título do Brasil, o Neymar possa se sagrar o melhor da Copa do Mundo. Já Zé Mário dá o voto até agora para um carequinha que veste laranja. Acho que o nome da Copa para mim é Rob. O foco dele é se preparar para uma outra concorrência, que deve ser também das grandes, pelas vagas de titular no meio-campo do esporte. Tem jogadores de qualidade aqui, né? Então eu estou tentando fazer o meu melhor, né, para que eu possa atuar titular na primeira partida contra o Botafogo. E o Regis, que você viu agora, ele foi apresentado agora há pouco lá na Ilha do Retiro à imprensa. E ainda falando sobre a Copa do Mundo, a seleção brasileira já está em Fortaleza, onde enfrenta amanhã a Colômbia pelas quartas de final. Quem está lá também é o Diego Pérez. Diego Pérez. E Maciel Júnior também. Bom dia para vocês. Bom dia, Lorena. Bom dia, Maciel. Bom dia, Diego. Bom dia, Lorena. Estamos na cola da seleção brasileira, que já está aqui em Fortaleza. Só que antes, no último treino lá em Teresópolis, algumas mudanças aí com direito até a pegadinha do Felipão. Vamos conferir. Dia bonito na Granja Comari. O sol brilhando, o Brasil iluminado. E não é que no começo todo mundo ficou surpreso? Fred no time reserva, Fernandinho também, meio-campo ofensivo, Ramires, Hernanes, William e Oscar, mas não foi além do aquecimento. Um campeão mundial da Copa de 70 tinha matado a charada. Foi uma pegadinha e curiosa, por sinal, porque muitos gostaram, acharam que o time ficou mais técnico, ficou com mais toque de bola, né? Na hora do vamos ver, uma única mudança. Previsível, Paulinho no lugar do suspenso Luiz Gustavo. Não era para ser fácil os titulares vencerem os reservas no treino coletivo, afinal é uma seleção. Agora, era natural que isso acontecesse de uma forma menos sofrida. Não foi o que se viu. Aliás, o time principal começou atrás. Jô balançou a rede e fez Felipão balançar. Como quem dá um sinal, o time não tá bem assim. Mas diante de qualquer crítica, o contra-ataque funciona. A gente está aqui para vencer. Se tiver que só defender e ganhar o jogo de 0-0, a gente vai ganhar. Mas para vencer tem que fazer gol. E Felipão achou o caminho com duas alterações. Maicon no lugar de Daniel Alves, Henrique na vaga de Fred. E não é que com 3 zagueiros o Brasil virou. Seria a fórmula da vitória contra a Colômbia? Uma seleção sem centroavante? O time com centroavante ou sem, a gente tem que jogar futebol. Que tal trocar a frase e usar aquela que aprendeu com Neymar pai? Todo treino eu trato como jogo e todo jogo eu trato como guerra. É isso, vamos à luta em Fortaleza, que até sexta todos estejam bem, firmes e fortes. É o desejo de quem ficou plantado na porta da Granja Comari para desejar boa viagem e boa sorte, Brasil.
Boa viagem, boa sorte à seleção. Marcel, nesse último treino lá em Teresópolis, o Felipão testou algumas mudanças e a principal confirmada é a entrada do Paulinho no lugar do Luiz Gustavo suspenso. Você mexeria mais? Você concorda com essa mudança? Eu mexeria um pouco mais. Eu acho que a seleção precisa de mudanças no meio campo, por exemplo, de reforçar aquele setor que é o pulmão do time, né? Mas conhecendo o Felipão como a gente conhece, eu sabia que ele seria bem imprevisível, bem coerente aos seus pensamentos. Ele nem mexe... O Paulinho, na verdade, volta para o lugar dele, né? Que é aquela função de segundo volante. O Fernandinho que recuado. Quem entra no lugar do Luiz Gustavo é o jogador Fernandinho, que vai vestir ali a camisa número 5 no lugar do Luiz Gustavo. Então ele não muda a estrutura tática do time. O que o time precisa de é que os laterais joguem mais, tenham mais proteções e que o Oscar ocupe aquele vácuo que há no meio do campo do Brasil. É a única peça que falta jogar bem naquele time para fazer essa bola chegar no Fred. Só que essa opção sem atacante também é bom para o decorrer do jogo. Depois a gente comenta mais essa situação. A gente está aqui em Fortaleza, em frente ao Castelão. Amanhã, quartas de final, Brasil e Colômbia, 5 da tarde, aqui no Castelão. E ontem a seleção chegou no início da noite. Vocês vão conferir as imagens agora. Super festa aí da torcida. Volta das 8, 8h30 da noite, a seleção chegou. Festa dos torcedores no hotel. A torcida de Fortaleza sempre recebe muito bem a seleção brasileira, Maciel. Só quem está aqui em Fortaleza também é a Colômbia e tem até apoio da torcida também. Portões fechados na Universidade de Fortaleza. Apenas policiais, carros da FIFA e o ônibus da seleção colombiana entraram por esse portão. Os jornalistas não puderam entrar. Lá dentro, os jogadores treinaram no estádio de atletismo da universidade. Todo esse sigilo se explica pela importância da partida. Se esses jogadores vencerem a seleção brasileira, vão entrar definitivamente para a história do país deles e do futebol. Uma classificação para a semifinal da Copa do Mundo seria disparado o maior feito de uma seleção colombiana. O sucesso desse grupo se deve muito a quem não entra em campo, José Peckerman, que assumiu a equipe em 2012. Todos nós sabemos a importância dele. Acho que o motivo das vitórias na Copa deve-se à compreensão dele com as características do nosso futebol, disse o goleiro reserva Vargas. Peckerman foi tricampeão mundial com a seleção argentina sub-20. Em 2006, dirigiu a seleção principal eliminada pela Alemanha nos pênaltis nas quartas de final. Agora ele caiu nas graças da torcida colombiana, que aposta nele e em James Rodrigues. Os poucos torcedores que foram à Universidade de Fortaleza não puderam ver o craque, nem o técnico, mas já ensaiam os passos de uma possível vitória. Diego, telespectador, a Colômbia não é um desconhecido, né? É uma equipe bem treinada pelo Peckerman, que teve um grande desempenho aí na primeira fase da Copa do Mundo, mas acho que ela não foi testada ainda. Eu quero ver a Colômbia contra a seleção de peso, com uma marcação forte. Davi Luiz, o melhor zagueiro da Copa, os melhores da Copa. Torcida contra. Ela enfrentou Costa do Marfim, Japão e Grécia. Depois pegou o Uruguai esfacelado, sem Soares, Cavani mal, Forlan mal. Vamos ver agora contra o Brasil, o grande teste para ela agora. O cuidado no James Rodrigues, não pode fazer falta pertinho da área e uma marcação forte em cima dele. Agora eu quero saber da Lorena aí, quais as dicas que os pernambucanos estão dando à seleção brasileira, Lorena? Pois é, Diego, você sabe que todo mundo tem, né? Aqui no Recife, o povo nas ruas, até os técnicos dos clubes também têm dicas para Felipão escalar um time que passe pela Colômbia amanhã direto para a semifinal na próxima terça. Vamos ver o que é que eles disseram? Em tempo de Copa do Mundo, quase todo brasileiro vira um treinador de futebol. Os palpites chovem, especialmente se as atuações da Canarinha não vêm agradando. O ataque, né, velho? Tá bom, mas tá precisando de acertar, né? Finalizações, muito mais gol, pra ver se sai campeão aí. Se concentrar mais um pouco, não botar muita expectativa. Tô achando que eles estão muito expectativa, muito achando que já tá ganho. Botar Hernani ali no meio. E botou Paulinho, não se viu. Botou o outro, não se viu. Tem que botar Hernani naquele meio campo. Mas o que os técnicos profissionais acham que é necessário para que a seleção vença e finalmente convença? Não vejo uma seleção brasileira equilibrada. Vejo uma seleção vulnerável, principalmente nas laterais. Né? Não tem muita marcação. Contra a Colômbia, a primeira dica é aprender com as qualidades do adversário. As suas estrelas correm, as suas estrelas marcam, suas estrelas chegam com velocidade à frente, tocam a bola, não tem estrelismo, né? O principal jogador deles, né, que eu acho que é o grande destaque da Copa, que é o James Rodrigues,
né? É um cara simples. Tá, mas não é possível que esse time de Rames Rodrigues e companhia não tenha sequer um ponto fraco, né? E qual seria? A Colômbia também não tem intensidade de marcação. É um time que joga, historicamente é um time que joga. Os melhores times que a Colômbia formou foram equipes que também se perderam por isso, né? Deixaram de aproveitar ocasiões positivas. Mais uma vez a Colômbia tem essa possibilidade. Felipão estuda mudanças na equipe. Uma delas, obrigatória, pela suspensão de Luiz Gustavo. Outras, para tentar melhorar o rendimento da equipe, sobretudo no meio-campo e nas laterais. Se precisar, os comandantes dos clubes pernambucanos têm sugestões. Eu tiraria o Fred e colocaria o William, porque a gente não está conseguindo tocar a bola, envolver e está fazendo uma transição direta. Substituiria um dos atacantes, especificamente o 9, o Fred ou o Jô, não sei qual a escolha que ele fará, mas eu tiraria uma dessas peças. Eu colocaria Neymar e Hulk e colocaria um jogador talentoso no meio. Talvez Hernandes fosse o jogador que eu vejo de fora, capaz de coordenar isso tudo. Interessante a gente ver também no começo da reportagem que até quem não é técnico vira técnico nesse momento, né? Vamos voltar lá para Diego Pérez, então, para saber qual é a programação de hoje aí, Diego. Lorena, a seleção brasileira hoje não vai treinar aqui no Castelão. Só o Felipão vem aqui, 3h30, dar uma entrevista coletiva. E o treino vai ser às 4h30 no estádio Presidente Vargas. O motivo? Para poupar o gramado aqui do Castelão. A gente estava acompanhando a reportagem. Vai treinar no PV, né? No Presidente Vargas. A gente estava acompanhando a reportagem. Vários técnicos, várias pessoas querendo mais um jogador no meio campo e tirando essa referência no ataque. É uma boa opção, Marcel? Seria. A opção do William, ela foi testada em outros jogos amistosos, ele entrou muito bem. Mas acho que o Brasil também poderia jogar com 3 zagueiros. Com o Dante entrando ali ao lado do Thiago, avançar um pouquinho o Davi Luiz para a cabeça da área. Talvez o Filipão não queira mexer porque o Davi está muito bem de zagueiro. Só que por outro lado não mexe tanto a estrutura do entrosamento que já vem desde a Copa das Confederações. Mexe, mas proteger os laterais, porque o nosso vácuo é no meio campo e na lateral. Então o Davi preencheria marcação na frente da defesa, largaria mais os laterais sem a preocupação de ter que voltar porque os volantes cobririam. Mas enfim, se a gente for cada opção pro Filipão, ele vai enlouquecer, né? Ele tem que ir com suas convicções, com seu treinamento, ver os jogadores que estão bem, mas acho que essa para frente seria uma boa opção. Independente da opção, Marcel, toda a torcida está jogando junto à seleção brasileira, soltando aquele grito especial. Vai, Brasil! Filipão, eu gostaria muito que você embalasse a seleção brasileira, tirasse Fred e botasse Jô pra jogar e vai, Brasil! Aí, Felipão, bota pra quebrar! Vai, Brasil! Brasil 3, Colômbia 0! Brasil, Brasil, Brasil! Hexa! Vai, Brasil! Marcel, nas duas últimas Copas, eliminações nas quartas de final. Dá algum medo isso? Não, eu acho que o Brasil saiu muito fortalecido do jogo do Chile, sabe? Eu acho que aquele episódio, você viu o jogador chorando e tal, é algo de sentimento. Eu sei que muita gente criticou, mas uma hora o jogador perde um jogo e não sente nada, a torcida critica. Hora sente e o jogador é frouxo. Então, é ser humano, a Copa é no país, é diferente. É uma Copa, não é totalmente diferente de uma que você disputa fora do país, né? A Argentina, se esse sofrimento fosse na Argentina, da classificação com a Suíça, também seria dramático. O choro é livre, a gente fica daqui, Lorena, mas você segue comandando com esse show de bola, o replay. Valeu! Obrigada, Diego. Obrigada, Marcel. Amanhã eles voltam trazendo todas as informações aí sobre esse jogão que acontece amanhã. Agora a gente volta a falar dos nossos clubes pernambucanos. O Náutico usa a pausa da Copa do Mundo para deixar a equipe em forma. O repórter Júlio Neto foi conferir a preparação do Alvirrubro. A ordem por aqui é se preparar. Manter a forma é questão de honra para o time do Náutico. Talvez por uma declaração do técnico Sidney antes da parada da Copa do Mundo. Horrível, horroroso. Segundo tempo, depois dos 20 minutos, não consegue. Pois é, a intertemporada está servindo para melhorar este quesito. O pessoal tem evoluído muito em relação. Eu não vou nem questionar se o pessoal estava bem ou mal. Eu só sei que o time estava muito heterogêneo. O resultado do trabalho está nas pernas e na boca dos jogadores. Eu, particularmente falando, estou me sentindo muito bem. Evolui muito, né? Primeira semana é meio complicada, é mais físico, mas essa semana já teve mais trabalhos com bola. Mesmo com a maratona de treinamento, o time já começa a se definir. Rafael Cruz, Edivânio, William Alves e Roberto. Eri Carlos, Paulinho e Raí. E na frente, Leleu, Vinícius e Tadeu. Ah, quase esqueci do goleiro Alessandro. Tudo bem que o Alvirrubro só vai poder jogar depois do Mundial, mas vai recomeçar a Série B com 2 partidas dentro de casa.
esses 2 jogos vai ser de extrema importância, fundamental para que a gente já comece a almejar a parte de cima da tabela. Pensando em voltar a jogar, mas sem perder o foco na preparação física. Até porque todas as equipes também estão aproveitando a paralisação da Copa do Mundo. Nós partimos do princípio que todas as equipes estejam como nós, trabalhando e visando. Essa parada não foi para descanso, foi uma parada para treinamento. Então nós estamos, pelo menos, em contato com outros colegas de outros clubes, está todo mundo treinando no mesmo ritmo. E a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não saia daí. E o Santa Cruz aquece o time e se prepara para enfrentar o próximo adversário, o Vasco da Gama, no dia 15, logo depois da Copa do Mundo. Eles estão correndo muito atrás da bola. Sérgio Guedes até se afasta um pouco do vai-vem, mas deixa o preparador físico na cola, cobrando resistência, força. O momento é esse, para melhorar a condição física dos jogadores. É um período ótimo, né? Porque a gente, já na questão da Série B, quando antes da pausa, a gente veio numa sequência muito grande, muito forte, de jogos muito difíceis, complicados, e a gente depois veio numa sequência de vitórias. O Santa Cruz é o único time invicto na Série B deste ano. Até os da Série A já perderam. Todos. O histórico de empates dos tricolores é que incomoda um pouco. São 7 e mais 3 vitórias. Mas e aí? Dá para melhorar isso? Sim, sempre tem algo para melhorar. A gente sabe que muitas equipes vai querer tirar pontos da gente, é claro, porque a gente vem numa sequência sem derrotas e com últimas 3 vitórias, então a gente sabe que o pessoal vai encarar a partida contra um lado diferente. Enquanto os jogadores estão suando a camisa, na expectativa para voltar com tudo na Série B e, quem sabe, balançar muito as redes, tem um outro cara que tá naquela vontade para se misturar ao grupo, Thiago Costa. O lateral esquerdo, em fevereiro, teve que encarar uma contusão no joelho direito. Passou por cirurgia e tudo. Mas os fisioterapeutas estão sempre aí me dando força para mim um pouco mais, até porque para minha volta isso aí vai ser essencial. Então, quanto mais preparado eu estiver nessa fase de recuperação, de transição, quando eu voltar aos gramados vai me ajudar mais ainda. Agora dá para saber quando ele vai jogar? Já está na fase de fortalecimento na academia, fazendo um trabalho de treinamento funcional, hidroterapia. Em breve ele vai estar passando para a transição e no finalzinho de agosto está voltando para os gramados. Só que até a total recuperação, adversários vão ser enfrentados pelo time tricolor. E falando neles, vem o Vasco por aí, no dia 15 de julho. A aposta em trabalhar mais a parte física, será que vai garantir um bom resultado? A equipe do Vasco é uma equipe fortíssima, a gente tem o maior respeito. A equipe deles tem a melhor defesa da Série B, então a gente tem que encarar como uma grande partida. A gente quer com certeza tirar ponto, levar ponto deles. E o Replay vai ficando por aqui. Para você, uma ótima tarde. Amanhã você acompanha todos os detalhes sobre Brasil e Colômbia. E você já sabe, tudo que é bom merece Replay. Tchau, tchau.